2 Reis 24, 14 a 16. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000. E todos os homens destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. Ok? Então vamos lá. A gente vai falar sobre ferreiros, artesãos e carteiros, certo? Os códigos celestes para crescimento do reino. Então, quem estava domingo, para eu poder saber com quem eu estou falando? Quem estava domingo aí? A galera, a maioria, né? A maioria absoluta. Então, para os pastores que não estavam aqui, qual é o objetivo da mensagem? O objetivo da mensagem é nós entendermos que o plano universal de Deus é trazer o céu para a terra, e terra e céu serem uma coisa só. Ok? No final da história, João vai dizer que ele viu novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Esse é o objetivo, Então não adianta nós acharmos, nós temos a concepção de que quando na dispensação futura, nós vamos ser tipo anjos com asas para nós visitarmos as galáxias que nós não conhecemos. Não tenho nada para fazer, vou ficar visitando as galáxias. Ou então vou ficar diante de Deus o tempo inteiro dizendo assim, glória, 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 sem parar. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus nos fez reis e sacerdotes. Quando diz que Ele nos fez reis e sacerdotes, isso designa cargo, função. Nós vamos ter funções. Em Apocalipse, uma das recompensas é que nós nos assentaremos no trono junto com o Cordeiro para reger as nações com vara de ferro. Então nós vamos ter atividades, ok? No porvir. Tanto é que, não vou falar de escatologia aqui, não vou falar. Nós vamos ser arrebatados, ok? Certo? Nós vamos ser arrebatados. Quando a gente for arrebatada, vai se dar as bodas do Cordeiro, e na terra a tribulação. Depois de 7 anos a gente volta com Jesus, beleza? E depois que voltar com Jesus, o diabo vai ser preso, vai ter o milênio, e depois do milênio o diabo vai ser solto, vai ter outra guerra, aí a morte, o diabo, essa capetada toda, essa gente tudo desviada, vai ser tudo lançado num lago de fogo, inclusive o próprio inferno, e aí Jesus faz novos céus e nova terra, ok? Então o plano de Deus é trazer coisas do céu para a terra, ponto. Como nós sabemos isso? Através de Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz aqui na terra como no céu. Então Jesus não me ensinou dizendo, tira a terra e leva para o céu, mas disse o quê? Traz do céu para a terra. Então o modelo está no céu, o que tem no céu nós trazemos para a terra. Quando nós adoramos aqui, quando nós glorificamos aqui, o mesmo ambiente, a mesma atmosfera que tem no céu, tem na terra. Por isso as manifestações de Deus acontecem na terra, ok? Então, para que isso seja realizado, então o Espírito Santo está preparando a sua igreja, certo? A noiva santa do Cordeiro. Sendo que o plano, Deus, como eu disse para vocês no domingo, Deus tem seus planos micros e seus planos macros, ok? Então, o plano de Deus não é simplesmente preparar um povo para arrancar dessa terra, porque ele não tem jeito aqui. Não. Nosso Deus governa tudo e todos, certo? Quando a Bíblia fala Deus deu, Efésios 4:8, que vai estar repetindo o Salmo, subiu ao cativeiro, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus deu dons. Quando nós falamos de dons aos homens, não quer dizer apenas os 9 dons espirituais.
Os 3 grupos de 3. Os que falam alguma coisa, os que fazem alguma coisa e os que revelam alguma coisa. Dons, deu dons aos homens. Nós temos um problema muito sério de nós acharmos que nós não glorificamos a Deus através das nossas habilidades manuais. Se você é costureira, você glorifica a Deus. Se você é médico, você glorifica a Deus através da medicina. Se você é ourives, você glorifica a Deus através da sua profissão. Se você é pedreiro, o que você faz, você tem que fazer para a glória de Deus. E o que for feito, tem que ser feito como se você estivesse fazendo para Deus. Aí está o lance. Quando você entra numa empresa, você entra por quê? Para você realizar algo ou simplesmente para você ganhar o din-din? Tá vendo? Aí um bocado de gente fica duro assim, sem se mexer. Por quê? Pastor, eu estou atrás do vil metal. Só que não é o vil metal apenas que nós estamos atrás. Nós estamos para glorificar o nome do Senhor. E diz a Bíblia que você tem que servir ao seu patrão como se você estivesse servindo ao próprio Senhor. Com Jesus você chega atrasado, irmão? Com Jesus você fala mal da empresa? Ok? É isso que a gente tem que entender. É isso que tem que fazer. Se você faz bolo, você tem que ser a melhor boleira do mundo. Por quê? Para glorificar o nome de Jesus. Certo? Então, dentro disso, nós usamos aqui a passagem de Moisés, que Moisés sobe no alto do monte e ele tem a visão do tabernáculo. Certo? Ele chega no alto do monte e abre-se um portal no mundo do Espírito ali, e Moisés vai ter uma visão do tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Que versão é essa? Não tem corrigida? Almeida corrigida? Isso, pode ser essa. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Que santuário é esse? Tabernáculo. Que santuário é esse? Havendo efetuado uma eterna redenção. Então Jesus entrou no tabernáculo. Que tabernáculo que Moisés viu? É esse tabernáculo que ele viu. Ele tem um modelo. Todo mundo aqui sabe que as peças do tabernáculo são representativas de uma obra de Jesus. Amém ou não amém? Ok? Então, recapitulando rapidamente, porque eu tenho muita informação para passar para vocês. Quando se entra no tabernáculo, vou dizer para você a disposição das peças. Você tem o altar do sacrifício, a bacia de cobre para se lavar, depois você tem o castiçal, depois você tem os pães da preposição, depois você tem o altar do incenso, a cortina, e depois você vai ter a arca, e em cima da arca o propiciatório. São 2 peças que se fundem para fazer uma só. Aí você está falando assim, o que é isso? Isso é o caminho da vida do crente em relação à manifestação da glória de Deus, que está onde? Está no tabernáculo. Está lá no meio da arca, é sobre a arca, beleza? Entre os querubins. Vamos lá? Não precisa ficar com vergonha. Quem não sabe isso, levanta a mão. Levanta a mão que eu vou explicar direito. Levanta a mão, não tenha vergonha não. Se você não levantar a mão, eu vou perguntar. Você sabe, então eu vou perguntar a você, já que você sabe. Vem aqui explicar então. Beleza. O altar do sacrifício. 2x2, uma plataforma alta. O que significa o altar de sacrifício? A cruz. O que significa o altar de sacrifício? A cruz, aonde Jesus é morto. Então a vida cristã começa onde? No Calvário. Aonde a vida cristã começa? No Calvário. A vida cristã não começa no Pentecoste. A vida cristã não começa no desfrute. A vida cristã começa no
Calvário. Se morremos com Ele também viveremos. Nós somos crucificados com Cristo. Porque já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Então, primeiro, o altar do holocausto, cruz. Depois a bacia que o sacerdote se lavava, simboliza o quê? O batismo. Você é batizado, lavado em água. Quando você entra no tabernáculo, o que está iluminando? A luz do castiçal, que simboliza a presença do Espírito Santo. Os pães da preposição que tinham que ser comidos. 2 torres de 5 pães, são 10 pães, mas da mesma massa. A variedade, a unidade no meio da diversidade. Somos diferentes, mas somos um só em Cristo. Diga amém. Passando disso aí, vai para o altar da onde? Da oração. Aonde você derrama a sua oração, seu incenso, sua adoração. Com isso faz-se uma fumaça e você vai entrar depois do véu, aonde a glória de Deus é manifesta. Aí nós temos acesso à presença de Deus. Amém? Então Moisés tem essa visão. Então Deus diz para ele: atenta para você fazer conforme eu te mostrei. A minha colocação para vocês: Moisés sabia fazer algum trabalho manual nesse aspecto? Qual era a profissão de Moisés? Pastor de ovelha. Qual era a profissão de Moisés? Pastor de ovelha. Moisés não era ourives. Então Moisés tem a visão, mas ele precisa de alguém que materialize a visão. Moisés tem a visão e ele precisa de alguém que materialize a visão. Na igreja é a mesma coisa. Deus manda os seus blueprints, Deus manda seus planos do céu para a terra, Deus manda a visão, e é necessário que no meio da igreja alguém materialize a visão. Quem são esses que materializam a visão? São os chamados os artesãos. Esses são aqueles que fazem a visão tomar forma, certo? Então, no domingo nós dividimos artesãos e ferreiros, e colocamos dentro da classe de artesãos os ourives, para que eu pudesse explicar melhor para vocês, tá bom? Então, os dois trabalham com fogo, tanto o ferreiro como o artesão, o ourives. Qual é a diferença? Um dobra o elemento pela força, o outro pela habilidade, certo? E eu preguei sobre ferreiro, não vou falar de novo aqui. Então agora, eu quero falar com vocês, só quero lembrar isso. Zacarias vai ter a sua primeira visão, no capítulo número 1, ele vai ter uma visão de 4 chifres. Presta atenção nisso aqui. Toda vez que você ler na Bíblia chifres ou cornos, certo? Porque isso é uma palavra bíblica. Depois teve uma colocação pejorativa na sociedade atual. Mas o chifre significa poder. Porque algumas civilizações mais antigas, os camaradas tinham chifre no capacete para demonstrar sua força. Quando você vê lá no tabernáculo, na arca, que ela tem os chifres demonstram força. Aonde alguém que não queria ser morto, que entrava no templo, se agarrava no chifre na ponta do altar e ele não poderia ser morto. Então, quando ele tem a visão de 4 chifres, o que são os 4 chifres? São poderes, são forças que dispersaram Judá, Jerusalém e Israel. Ou seja, o povo de Israel foi dispersado, maltratado, alguém oprimiu. Quem oprimiu? Os chifres. Não é um chifre de verdade que oprimiu. Esses chifres falam de poderes. Vou repetir, falam de poderes, falam de impérios. Na mesma visão, ele vai ter uma visão de 4 ferreiros, 4 chifres,
4 ferreiros. Quem são os ferreiros? Os ferreiros são aqueles que vão punir a força do chifre. Então, o chifre, aqui nessa visão, são seres e poderes que estão dobrando realidades. Eles estão fazendo poderes, coisas gigantescas, se curvarem. Então, o ferreiro, biblicamente falando, ele tem o poder de dobrar a realidade. E eu preciso que você venha aqui comigo e que você amplie o seu entendimento e a sua maneira de compreender, que eu não estou falando de coisa rasa aqui, irmão, de você dobrar a realidade da dívida do seu cartão de crédito. Eu estou falando de coisa mais excelente aqui, beleza? Então, o ferreiro é aquele que tem a capacidade de dobrar a realidade. Quando eu falo com vocês que os planos de Deus é micro e macro, nós podemos falar com relação a uma cidade. Qual é o papel de uma igreja com relação a essa sociedade? O dia que eu e Kátia tivemos a oportunidade de tomar café com o JB em Brasília, o bispo JB, eu levantei a bola e ele acabou que fez um gol, entrou com tudo. Eu falei, meu Deus, para que eu fui abrir minha boca? Ele falou de um rapaz, de uma igreja deles em Cuiabá, sei lá, no Centro-Oeste lá. E ele falou que o camarada estava fazendo um trabalho excelente, e tal. Aí eu fui, não sabia o que falar, eu falei qualquer coisa, né? E eu falei para ele assim, pastor, o Centro-Oeste tem igrejas muito grandes, né? Realmente, no Centro-Oeste tem igrejas muito gigantes. Ele olhou para mim e mandou na lata. Ele falou assim, o importante não é o número de membros, mas o quão influente é essa igreja na sociedade onde ela está inclusa. Entendeu? A questão não é simplesmente se o culto é legal ou não é legal. Como Gabi chegou esses dias lá em casa e falando que, ô sogro, você ia adorar chegar na igreja num dia aí, num culto, que ela falou que o louvor estava uma coisa linda, a igreja, uma coisa maravilhosa. E geralmente os nossos cultos são assim. Mas a pergunta que nós temos que fazer, o quanto de influência nós temos dentro da cidade onde nós nos encontramos. O quanto que a gente influencia na educação, na cultura, na arte, na economia da cidade, na política da cidade. Entendem isso? Amém ou não amém, irmão? O quanto que uma igreja faz falta para essa sociedade. Porque, irmão, igreja abre e fecha. Se a plenitude fechasse, Deus me livre disso, faria falta para Itaboraí ou não faria? Não sei. Faria ou não faria? Está vendo? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Se a sua voz se calar na cidade, vai fazer falta, sim ou não? Se você se calar aqui dentro da igreja, a sua voz faz falta ou não faz falta? O que você fala, faz diferença ou não faz diferença? Por exemplo, eu tenho um tio, hoje ele deve estar com 150 anos já. E esse tio, ele demorou muito para ser batizado com o Espírito Santo. Mas demorou muito, irmão. Sei lá, ele deve ter demorado uns 30 assim, anos, 30, não foi, Wagner? Deve ter tido assim uns 30 anos para ele ser batizado com o Espírito Santo. E ele não era batizado, e antigamente na Assembleia isso tinha um peso danado. Não podia ser diácono, não podia ser ordenado se não fosse batizado com o Espírito Santo. Aí, na breia antiga que a gente era, tinha um negócio chamado culto tratado, uma coisa, irmão, maravilhosa, que eu acho que eu vou implantar aqui. Aí você chegava no culto tratado. Vamos ler agora o livro caixa dos jovens. Entrada tal, culto tal, e que gastou isso, comprou bala, comprou chiclete, comprou isso, comprou aquilo outro, e agora teve tanto de entrada, tanto de saída, tem tanto de saldo. Aí entrava a tesouraria geral. Dízimo do irmão Valber, R$100. Dízimo de Alex, R$350. Imagina, irmão, sua vida ser explanada diante de todo mundo, né? E depois do relatório era as bombas. Quero levantar o assunto que a irmã fulana raspou a perna. As coisas desse tipo assim. Aí tinha os assuntos que dava brigaiada para lá, brigaiada para cá. Aí falava, um camarada, já deve estar na glória, né?
um velhinho chamado irmão Gessi. Aí falava irmão Gessi, irmão fulano, irmão isso, irmão aquilo, irmão Beltrano. Todo mundo dava opinião. E tio Chico estava quieto. Depois que todo mundo falava que era direita. Tio Chico levantava e falava assim: esse negócio aqui é da esquerda. Pronto, todo mundo seguia, por causa do peso da palavra dele. Quem enverga os pensamentos aqui? É isso que eu falo, é isso que me dá angústia na alma, da dificuldade que discipuladores têm de compreender o papel deles, de envergar pensamentos, mexer com a cabeça, mexer com a cultura. Não é simplesmente o que a igreja quer, o que se canta, o que está todo mundo cantando. Tiago está aí não, né? Manda um recado para ele. Eu mandei um abraço para ele. Aí Tiago, ele falou um negócio comigo, ele falou assim: vou falar um negócio bonito para o pastor. Que ele fez a reunião com a liderança dos jovens, que ele falou assim: pastor, eu já falei para eles, eu quero toda a nossa liderança, que nós vamos lá na conferência Dunamis de Tel Hayashi, em São Paulo, nós vamos em tal lugar, e nós vamos em tal lugar. E eu estou olhando ele falar, que a gente tem que saber o que o pessoal por aí anda fazendo. Aí me deu vontade, eu vi que ele estava tão animado, eu falei assim: não vou desanimar ele não. A minha pergunta para ele: tá, você quer ver o que o pessoal faz lá fora, mas será que você não tem a capacidade de fazer algo seu aqui, para que outros copiem o que você faz aqui? Ou você sempre tem que copiar alguma coisa que os outros fazem de fora? Será que nós não temos a capacidade de sermos originais em nada e precisamos copiar tudo? Aonde estão os ferreiros, os criadores da igreja? E agora eu vou começar do estudo. Falei dos ferreiros, agora vamos falar de artesãos. Artesãos / ourives, ok? Esses são pessoas habilidosas e meticulosas. O ferreiro, lembra que eu te falei? É aquele que imprime força. É o que não volta atrás. É o que não desiste fácil. É o resistente. Tem 10 ele prega, tem 100 ele prega, tem 500 ele prega. E ele não prega mais quente ou mais frio pela quantidade de pessoas. Não tem esse negócio. O povo está frio ou está quente, ele vai entregar a palavra que Deus deu a ele, porque ele é dobrador de realidade. Entende ou não entende, irmão? Tem gente que é aquilo, se o povo está com ele, ele prega um tipo de mensagem. Se o povo não está, não, irmão. Você não pode ser assim. Tu tem que ser um leão, irmão. Quando tu subir no altar, tu tenha certeza do que você está falando, vaso. Ou você vende uma coisa que é boa, ou se você não acredita naquilo que você vende. Você acredita no seu produto? Não, me ajuda aí, irmão. Pergunta para trás, irmão. Você acredita no seu produto que você está vendendo? Pergunta para ele, você acredita? Você acredita mesmo? Você acredita? Você acredita? Tipo assim, vamos lá, vamos usar um exemplo. Vamos usar um exemplo. Irmãos, eu quero convidar vocês para vocês virem no culto de quinta-feira, porque Deus está operando. Você acredita de verdade no que você está falando? Você tem que falar acreditando, meu irmão. Qual é a melhor igreja de Santa Bárbara? Está vendo? Você foi convencido por isso, irmão? Entendeu? Hã? Você tem que ser, você tem que falar, irmão. Você tem que acreditar, pode até não ser, mas você tem que crer no negócio, vaso. Você tem que acreditar. É igual esses camaradas que querem namorar uma menina. Garota, você poderia, assim, a gente, né, sair para chupar um picolé? Por favor, eu estou sozinho há 300 anos, há muito tempo que eu não beijo ninguém. Pelo amor de Deus, irmão, nem você acredita em você mesmo, rapaz. Você tem que chegar para uma menina dessa e fazer como? Menina, eu sou a resposta de Deus para as suas orações, rapaz.
meu filho, no que você é, meu irmão. Amém ou não amém? Irmão, fala assim, vocês têm que dizer amém. Amém ou não amém, irmão? Oxi. Aí por quê? Porque a maioria das pessoas, elas confundem determinação com soberba. Eu sofro isso direto. Os caras acham que eu sou soberbo. Eu não sou soberbo, eu sou definido no que eu sei, meu irmão. Se eu acredito nisso, meu irmão, ninguém me enrola, não. Você vai ter que me dar um argumento para você me desenrolar disso aqui. Aí teve um culto aí dentro do Conip. O Jair deve estar vendo a mensagem. Aí vamos gravar um vídeo para chamar para o próximo culto. O Aviva Itaboraí, Clame Itaboraí, seja lá o que for. Aí o que eu fiz? Jair, você faz aí, filho. Neemia, Fulano, Beltrano. Irmão, eu não aguento isso, irmão. Eu não aguento isso. O rabo da vaca. Não. Me dá isso aqui que eu faço logo. Pronto. Tu acredita na mensagem que tu prega? Agora, o artesão não. O artesão é habilidoso. E a excelência é a sua marca. Bota isso aí. Meninas, o artesão, a excelência é a marca do artesão. Ele é habilidoso e é meticuloso. São coisas mínimas que fazem a diferença. Agora, vou falar alguma coisa sobre artesãos aqui para vocês. Vamos lá. Prestem atenção nisso aí, pastora Wagner. Os ourives, sapateiros e lenhadores eram considerados melhores trabalhadores dentro da sociedade na época de Jesus. Os tosquiadores e curtidores, por causa do cheiro, ficavam em uma escala inferior. Agora olha isso aqui. Já os vendedores de perfume, por terem contato contínuo com mulheres de má reputação, situavam-se mais baixo ainda dentro da sociedade de Jesus. Por quê? Porque a prostituta tinha que usar muito perfume. Então, ela tinha que comprar de alguém. Então, como tinha contato com elas, o perfumista era alguém mal visto, tipo pastor de ovelha. Pastor de ovelha era uma profissão não muito apreciada. Por quê? A ovelha geralmente pasta no pasto dos outros. Agora escuta só. O rabino Jesus ben Siraque, em Eclesiástico, não Eclesiastes, em Eclesiástico, fala dos que trabalham com as mãos, sem os quais não é possível construir uma comunidade. Quem trabalha com a mão constrói uma sociedade. As nossas habilidades juntas é que constrói uma sociedade. Por quê? Porque Nabucodonosor levou os artesãos para Babilônia. Porque essa gente que tinha a capacidade de construir uma sociedade. Tire as mentes pensantes e habilidosas da igreja que não se constrói nada. Uma igreja precisa do ferreiro, a pessoa mais rústica, o trabalho mais rústico. Você já pensou? Uma irmã do ciclo de oração aqui da igreja? Demônio. No nome sacrossanto do nosso eterno Jesus, nesta hora de profunda reverência, eu quero solicitar, saia daqui, capeta. Elas fazem isso? Tem um demônio, o que elas fazem? É engraçado, né? Quando o crente quer mostrar autoridade, o que ele faz? Diabo, eu te digo agora em nome de Jesus, sai! Quando você sobe no altar, que você vai ver esses músicos, o cantor não é assim. A habilidade dele é diferente. Agora vamos lá. Escuta isso aqui, que isso aqui é lindo. Eles podiam ser reconhecidos nas ruas. Presta atenção nisso aqui, os pregadores de plantão aí. Cadê Lucas? Anota aí, meu filho, depois você assina embaixo que Jesus te deu uma revelação aí nova.
Eles podiam ser reconhecidos nas ruas. Como, pastor Aline? Os carpinteiros e marceneiros colocavam uma lasca de madeira atrás da orelha. Então alguém, quando andava com uma lasca de madeira na orelha, quer dizer que ele era um carpinteiro. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. E o último ato da sua vida terrena foi levar a marca da sua profissão sobre ele. Os tintureiros traziam um pedaço de pano colorido amarrado no braço. Os alfaiates, uma agulha de osso enfiada na parte de cima da roupa, e até os escribas carregavam uma caneta. Ou seja, cada um tinha a identificação daquilo para o qual ele nasceu. E geralmente as profissões passavam de pai para filhos. Qual é o problema hoje dentro da igreja? É que os pais espirituais não geram novos filhos. Seus talentos não são espelhados através de outros, porque eles não procuram discípulos para passar a sua profissão para outras pessoas. Porque passar a profissão para outra pessoa, é necessário que esse alguém que vai receber admire aquilo que o outro tem. Ok? E aquele que vai ensinar tem que ter paciência. Então tem que ter alguém que queira aprender, e tem que ter alguém que tenha vontade de ensinar. Eu estou falando com alguém aqui assim nessa noite, irmãos. O que essa gente faz? Eles são agregadores de valores. Ok? Eles não são mãos tão fortes, mas são habilidosas, são mentes que pensam. Uma sociedade, ela precisa ser moldada através de mentes que pensam, mentes que refletem, que reflitam, porque o pensamento, a força do pensamento é mais poderosa do que a força do braço, certo? Por exemplo, você quer mover uma pedra, e você mete o braço e você não consegue mover a pedra. Já que você não consegue mover a pedra com o seu braço, o que você faz? Madeira para fazer o quê? Alavanca. Por exemplo, você tem um martelo. Você tem um martelo com cabo curto. O torque do martelo é menor. O cabo maior, o torque é maior, a força é maior. Ou seja, eu estou usando a cabeça. O que eu não consigo arrancar com o dedo, eu arranco com o martelo. Por exemplo, aqueles que vão ver aí trocar pneu. Quando você vê um camarada no borracheiro para tirar uma porca de um pneu de caminhão, ele tem uma chave estrela. Não é igual um pneuzinho de carro de passeio que você tira na mão. O que o camarada faz? Ele pega uma alavanca, ele estica aquilo, que aquilo aumenta o torque. O que é aquilo? Pensamento, cabeça. Então não adianta simplesmente você achar que tudo se resolve na força dentro de igreja. Porque Zacarias disse, não é por força e não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E quando a gente fala nisso, a gente fala de espírito de sabedoria e de revelação, não apenas pela uma ação miraculosa de Jesus ou do Espírito Santo, mas o Espírito Santo através da minha vida. Você precisa ter as estratégias para que a pessoa que te ouve, ela queira te ouvir. Por exemplo, você ensinar aqui no altar, você não pode ter a voz apenas linear. A paz do Senhor, irmãos. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de ler em 2 Reis, capítulo 26, versículo 14. Aqui, irmãos, nós nos encontramos nessa noite, irmãos, aqui com os carpinteiros, com os ferreiros, com os padeiros, com outro negócio que o pastor Valbo falou, que eu não sei direito o que é. Mas eu quero falar com vocês aqui, aleluia, irmãos, porque o nome do Senhor será glorificado. Daqui a pouco está todo mundo dormindo. Também não pode ser, né, não, pastor Hilton? Irmãos, nessa hora, porque nós estamos aqui, irmão, porque nessa hora, porque nós estamos aqui, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Daqui a pouco ninguém aguenta mais te ouvir. O que você precisa fazer?
oscilar a voz. Às vezes dizer, fala com o teu irmão que está do lado. Às vezes quando você não tem mais nada para falar, fala com o irmão que está do seu lado. Você quebra, chama a atenção das pessoas. Certo? Quando você vê algum irmão assim, que está muito cansado assim, que está meio cochilando, você fala assim, ei, irmã Val, tudo bem, irmã? Na benção, irmã? Tá vendo? Impliquei com ela, você todo mundo riu, perdeu o sono. Entende? Suas habilidades. Agora vamos lá. Uma joia, para se chegar ao valor final, é somado o preço do ouro, mais o feitio, ou seja, a mão de obra do artesão. Você tem que ter ouro, e você tem que ter a tua habilidade, que é somada ao valor do ouro. O ouro está sentado aí na cadeira. Oh, nós, amém, aleluia. O ouro está sentado na cadeira. Só que vamos colocar assim, quanto que está o grama do ouro? Uns 600 conto, não é isso? O grama do ouro mais ou menos hoje. Só que quando você compra uma joia, Jacques que o diga aí, né, que ele foi saber o preço da joia lá, ele estava com a pulseira, mas não sabia o preço da pulseira. Até que, aí o que acontece? Quando você vai lá na... Fala um negócio desse joia desse aí. Vivara, mas Vivara é bem... Vivara. Você chega na Vivara, quanto custa ali uma pulseira da Vivara? Aí você bota, depende da pulseira, aí você fala assim, 50 mil reais a pulseira. Quando você vai ver o preço do ouro, de ouro que tem ali na pulseira, não tem 20 mil de ouro. O restante é o quê? É o valor agregado da marca Vivara com o trabalho do artesão. Então aqui tem um monte de gente que tem um valor por ser ouro resgatado pelo Espírito Santo. Mas esse ouro pode ter o seu valor agregado através da mão de obra do ourives que trabalha ele, que mexeu na mente dele, que mudou a cabeça dele, que transformou o pensamento dele. Isso não se transforma por força, transforma-se por meio de habilidade. Porque tudo quanto a igreja quer pegar gente pronta. O que falta hoje é aqueles que pegam o ouro em estado bruto e o transformam numa joia de excelente valor. Quem são esses? São pessoas de excelência, que amam a excelência, que fazem com excelência para um Deus excelente. Não importa o que você faça, mas o que você fizer, você faça com excelência. O que você for fazer, faça com excelência. Se você pegar a maioria dos meninos aí, vamos anotar a mensagem. Depois você olha lá, você não entende nada do que os caras escreveram. Você pega o caderno das garotas. Elas escrevem, elas pintam, elas botam um negocinho assim e tal. O conteúdo é o mesmo, mas a dedicação delas está agregando valor ao que ela faz. Então entenda uma coisa, você pode fazer um pedaço de bolo. Você pode fazer um pedaço de bolo. Ó, eu fui lá em São Luís. Aí quando eu cheguei no quarto, tinha uma cesta. Deixa eu ver se eu lembro o que tinha. Tinha uma cesta, tinha o chocolate lá de uma dona lá que vende o chocolate lá, uma caixa preta, bonita pra caramba. Tinha uns 10 bombons. No outro dia eu dei para as crianças de Renan. Falei assim, deve ter uns 7. Me livra do mal, porque 3 eu já comi. Um potinho de biscoito Zé Pereira e outro um negocinho lá. Se você pegar aquilo e jogar essas 3 coisas dentro de uma sacola de compra, vai continuar sendo chocolate, biscoito e café. Mas quando você coloca numa cesta, toda cheia de papel por dentro, um laço, mais uns bereguedegue lá, você fala assim, rapaz, que negócio bonito. Então quer dizer que o biscoito continuou sendo biscoito, o chocolate continuou sendo chocolate, o café continuou sendo café. Mas a apresentação do produto
agregou excelência. Então você pode simplesmente pegar comida na panela. Pode ou não pode? Ah, rapaz, não vou andar mais rápido. Pega lá no fogão. Você pode. É comida. Mas você pode colocar aquilo na travessa. Vai dar um trabalho do cão, né? Para lavar depois, né? Você bota lá na travessa. Tem um negocinho que Manu faz, aquele negocinho redondo. Como é que é o nome daquilo? Suplar. Você bota lá um garfo de um lado, uma faca, uma colher, um copo bacana de um lado. Você está agregando valor. Aí alguém fala assim, pastor, é tudo besteira. Porque o que importa é o que está no prato, é o que eu vou comer. Por isso que você não é ourives. Porque ourives não pensa assim. Ourives, ele pensa em excelência, porque os excelentes têm coisas excelentes a oferecer. Então não importa se você está na porta ou se você está no altar, você tem que fazer com excelência aquilo para o qual Deus chamou você para fazer. Sim ou não? Meu filho, me diga uma coisa, qual é a diferença? Custa mais ou custa menos uma camisa passada ou amassada? Ela custa mais ou custa menos? O valor dela, o valor venal dela muda? Não, mas a apresentação, certo? E eu não sei como é que umas donas aí na igreja deixam seus maridos sair de casa do jeito que eles saem. Porque acaba caindo na conta da senhora. A senhora toda bonita, toda arrumada, com cabelo, passou pente quente, chega um camarada aqui, parece até que saiu da boca do boi. A excelência está de um lado e o desprezo do outro. Aí o que acontece? Quando chega na igreja, cai na igreja de alguém excelente, vai chamar alguém de excelente. Sempre assim, o desleixado acha que o excelente é folgado e marrento. Mas pessoas de excelência amam a excelência. Fazem com excelência para um Deus excelente. Agora outra coisa. Aí eu estou falando do ourives, agora presta atenção nisso. O ouro tem uma característica muito interessante. Quando ele é aquecido, ele duro, você não faz nada com ele. Mas se você aquece, o ouro fica da forma que você desejar. Essa pulseira pode ser quadrada, redonda, pontuda, dobrada, redobrada, porque o ouro aceita a forma. Ele aceita ser moldado e ele, quando esfria, ele permanece com o modelo para o qual o ourives fez com ele. Porque ele se coloca à disposição do ourives para ser trabalhado. E ele vai adquirir a personalidade do ourives. Mas se você fica com essa marra de achar que você é o bom, você não é ouro, porque o ouro se entrega na mão do ourives para ser trabalhado. E aí eu vou dizer para você, para que isso aconteça, é uma coisa muito difícil. Não existe maneira de colocar duas informações conflitantes na mesma base de crença. Mediocridade e excelência não andam juntos. Ou você é medíocre ou você é excelente. Aí presta atenção. Você veio de uma família onde... Não estou falando de mediocridade, não, senão vão se ofender. Se você veio de uma família onde a excelência não é o carro-chefe, aí você chega num lugar de pessoas excelentes, você tem duas coisas a fazer. Destoa do negócio e fala e canta a canção de Gabriela. Não você. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu sou assim. Sabe qual é o valor agregado a você? Nada. Ou você se entrega para ser moldado, esticado, torcido. Mas cada torção dessa, cada torção que se faz, agrega-se valor. Você pega uma pedra bruta, uma gema bruta, que pega na lavra, um diamante, o valor do diamante ele é acrescentado, pela pureza da gema,
a pureza da gema, a capacidade que ele tem de aceitar a lapidação. E quanto mais lapidado ele for, mais ele recebe valor. A minha pergunta para você é: que tipo de ouro você é? Você está disposto a ser moldado? Você está disposto a ser transformado? Você está disposto a abrir mão daquilo que você acha importante para algo mais excelente? Jesus disse: a partir de agora, vocês não são mais pescadores de peixe, mas vocês vão ser agora pescadores de homens. É uma transformação. Aí a minha pergunta é: você tem habilidade para isso? E quando que acontece? Aleluia! E que Deus ouça a minha oração agora com relação a isso. Quando o ouro tem uma característica muito interessante: quando aquecido consegue adquirir a forma desejada pelo artesão e depois de resfriado continua naquele mesmo molde, ou seja, sua forma expressa a habilidade do artesão. Coisa linda é quando você vê alguém que entrou na igreja e ele se entregou para ser moldado, e quando ele está exercendo a sua função na igreja, as características do artesão começam a se manifestar na pessoa. O artesão não está no altar, mas a joia, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A joia, quando abre a boca, alguém fala assim: rapaz, olha lá, parece fulano falando, ó. Parece fulano falando. Por quê? Porque ele aceitou o modelo. Aí o que vai acontecer? Escuta isso aqui. O valor dessa joia é o valor do indivíduo, junto com a habilidade do artesão, ele vai se fundir. Então, por isso que existem pessoas que você não tem mais como separar o artesão da joia. Por isso que eu digo, não tem como falar de Valbo Ferreira sem falar de Josué Gomes, porque eu e ele fomos fundidos. A habilidade dele entrou em mim e se fundiu. E eu estou à procura. Eu estou à procura de pessoas justamente que queiram aceitar serem moldadas, ter valor agregado, ter a mente mexida. Oh, meu Deus do céu, tinha que ter alguém para subir na cadeira para falar assim: só eu aqui mesmo, irmão. Quem está me entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus, irmãos. Mas os artesãos não podem trabalhar se não tiverem a matéria-prima, que eram os metais, madeiras e tecidos. Aí entra o povo. Moisés tem a visão, Bezalel e Oliabe, eles têm habilidade, mas não tem o ouro. O ouro está com quem? O ouro está com o povo. O povo traz o ouro. E esse ouro que eu estou falando aqui agora, aqui, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de gente. Vocês são as pessoas que vão trazer o ouro. Quem? As pessoas, o ouro que está lá fora. As coisas preciosas, pessoas preciosas que vocês ganharão para Jesus, para trazerem para os artesãos moldarem essas pessoas. Aí olha só, chegou um moço que eu conheço ele há 300 anos, de igreja de amigo meu e tal, filho pequeno e tal, e esse menino é aluno de Júnior, só que agora ele está aqui na igreja, aqui, veio para cá, vai começar a tocar agora, desses dias aí para frente. Júnior trabalhou ele pequeno, ok? Agora ele está chegando pronto, vamos colocar assim, ele está chegando pronto. Esse é um trabalho. Ele está pronto e veio para cá. Outra coisa é quando vocês pegam alguém que não sabem, mas ali, não sabe tocar, mas ali tem uma pedra preciosa, e vocês trabalham aquela pessoa, e vão começar a ensinar essa pessoa a cantar. Coisa linda, irmãos, é cantar. Tem gente, irmão, que é igual passarinho, nasceu para aquilo. Tem outro que foi construído. Tem gente que canta sozinho, mas tem outras pessoas, irmão.
Um abraço. Você já viu esse negócio, irmão, de soprano, tenor, contralto? Não tem? Por exemplo, se a gente canta aqui, ó. Meu Senhor. Ouve o microfone aí? Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você canta comigo. É tudo para mim. Vamos lá, irmão, me ajuda aí, irmão. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Canta contralto agora. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Ó, tá vendo? Eu não sei, por exemplo, se ela cantar, eu vou cantar igual a ela. Entendeu? Porque eu não sei um cantando um negócio da maneira e eu fazendo de outro jeito. Eu não sei. Entendeu? Enquanto está soprando, eu sei fazer. Agora, se cantou um junto comigo, ferrou. Eu não sei fazer. Não adianta. Alguém deveria me ensinar. Ninguém me ensina. Pobre de mim, pecador que sou. Coral. Mas isso é o quê? Alguém que ensina. Alguém que ensina. Alguém que ensina. Escuta, olha para mim. Alguém que ensina. Vocês têm que voltar a se apaixonar por ensinar. Vou repetir, vocês precisam voltar a se apaixonar por ensinar. Não é só o altar que ensina. Por exemplo, Jussara, diaconisa. Quem entrega a Santa Ceia deveria fazer o quê? Na hora de entregar o pão, devia estar falando assim, ó. Esse é meu corpo que é partido por vós, tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Mas a maioria chega lá e fica tudo quieto. Entrega o vinho, como é que se fala? Se todo mundo sabe, por que na hora de entregar não se entrega? Aí aquilo, você não pode cobrar aquilo que você não ensina. Entendem isso? Tem que ter isso, tem que ter esses ourives que querem ensinar, que querem ultrapassar. Escute, discípulos, eles vão fazer perdurar quem você é. Um pedaço de você vai sobreviver através de outra pessoa. Entendem isso? O pastor Gerson falando conosco, ele está falando assim, já são umas coisas assim muito meio mirabolantes, mas serve para explicar. Existem 3 unções trabalhando na terra. Aí ele vai buscar dos avivamentos antigos. Uma dessas, aí vai buscar o cara lá de não sei de onde, que passa justamente pelo Randy Clark. Randy Clark é o último discípulo dessa turma, que é onde veio Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, e que veio Kennedy Reagan. Aí ele veio, a unção veio. Mas se alguém não se dispor a entregar, a unção morre em você. Mas Deus não quer que a unção volte para a terra. Escute o que eu estou falando para vocês aqui. Existem unções tão poderosas que descem à terra, que uma existência não é suficiente para ela. Ela tem que ficar através do seu discípulo, para que ela possa realizar aquilo para o qual ela foi chamada. Uma unção desceu sobre Elias. O tempo de vida de Elias não foi suficiente. A unção que estava sobre Elias passou para Eliseu, e de Eliseu passou para seu discípulo, para ungir a Jeú. Irmãos, em nome de Jesus, irmão, recebam isso, passem adiante aquilo que o Senhor entregou a vocês, irmão. Quem está comigo, levanta a mão e diga amém, irmão. Tragam pessoas para serem adornadas. Traga pessoas para serem, irmãos, acrescentados valores. Não fique de mimimi, irmão. Não lute, se renda. Se renda, irmãos.
Se renda ao mover do Espírito, se renda, irmãos. Irmãos, escute, Mike Murdock diz que tudo aquilo que não é reconhecido não é celebrado, o que não é celebrado é arrancado da sua vida. Vou repetir, tudo aquilo que não é reconhecido não é celebrado, o que não é celebrado é arrancado da sua vida. Se você não reconhecer as colheitas de Deus na sua vida, elas não serão celebradas. Se elas não serão celebradas, elas são arrancadas da sua vida. Discípulos excepcionais deveriam ser celebrados, mentores excepcionais deveriam ser celebrados, irmão. Se entregue. Se entregue, se lance, doe a sua mente, doe seu coração. Aí eu vou dizer para você, essas pessoas que nunca param em igreja, um dia está aqui, um dia está lá, um dia está lá, ela é discípulo de quem? É loucura, porque tem muito doido por aí. Uma coisa dessa precisa de tempo, e preste atenção no que eu vou dizer. Às vezes eu lembro de algumas coisas que eu falo assim, minha mãe era muito doida. Eu era adolescente, eu não namorava a Kátia, então, eu já namorava a Kátia, já criança, imagine. Eu não namorava a Kátia ainda, mamãe me mandava em Niterói para buscar joia, na rua São João. Nos caras lá, o Ourives, que ela botava a joia lá para fazer, eu chegava lá, aí tinha um cara lá, um moreno, parrudão, bicho forte pra caramba, aquele cabelão black, desse tamanho, o cara com um peitão assim, fortão, e eles só trabalhavam sem camisa, um calor desgraçado, maçarico. Eu chegava criança lá e ficava encantado de ver eles fazendo aquilo, e eles me mostravam, irmão, você tem que ver como que o ouro foge da sujeira. Quando você esquenta ali no maçarico, o ouro ele faz assim, ó. Ele dança de acordo com fogo. Sério, estou falando certinho de Deus, irmão, não é, mãe? A sujeira vem para um lado e o ouro vai para o outro. O fogo tem a capacidade de separar precioso do vil. Esse Zé, o nome dele, Zé, não era o dono, ele não era o dono da oficina, né, mãe? Ele era o empregado. Ele aprendeu, acho que ele aprendeu na oficina o ofício dele. O patrão ensinou a ele. Hoje eu tenho 55, minha pulseira arrebentou. Aonde que eu fui? Lá na casa de Zé. Porque ele está coroão, com catarata no olho, o peitão já murchou, o cabelo. Aí ele fala assim, Val, mudei muito, né, Val? Eu falei assim, pô, Zé, eu estou com o cabelo branco, pô. Não é? Mas o que acontece? A habilidade dele continua na mão dele. Porque a habilidade adquirida não se arranca. Depois que você recebe a instrução, depois que o ourives trabalha a sua vida, aquilo não sairá nunca mais de você. Aquilo fará parte da sua vida. Deixa Jesus trabalhar você. Deixa alguém moldar a sua vida, que nunca mais isso sairá de você, independente se você estiver aqui, ali ou acolá. A hora acabou. Outro dia eu vou falar. Carteiros. Vou falar com vocês sobre carteiros. Quem são os carteiros? Carteiros são os mensageiros. Jeremias 51, 31. Olha lá. Um correio correrá o outro correio. E um mensageiro encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. Ou seja, um carteiro é aquele que leva as mensagens. Numa igreja é necessário que tenha carteiros. Quem são os carteiros desse tempo? Quem são aqueles que anunciam? Quem são aqueles que levam as mensagens? Na literatura teológica, Tíquico era tido como o carteiro de Deus, porque entregava as cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Quem são aqueles que levam as mensagens para a igreja? Os carteiros colocavam as mensagens no cinto ou em tubos de madeira pendurados no pescoço. As cartas deveriam ser seladas, os selos poderiam ser de cera ou de chumbo, ou seja, de acordo com a qualidade da mensagem, ela está selada.
De acordo com a qualidade da mensagem, ela está selada. De acordo com a qualidade da mensagem, ela está selada. Para quê? Para que ninguém abra a mensagem. Aleluia! Tem uma mensagem que Deus colocou na sua boca, tem que ter o teu selo. Preste atenção nisso. Não é só a mensagem, mas é quem fala a mensagem. O mensageiro precisa ser fidedigno. Nós precisamos olhar os mensageiros na igreja e dizer: ali vem uma boa palavra, ali vem uma palavra fidedigna. Vale a pena se assentar para ouvir a mensagem que esse carteiro está trazendo. O juízo final em Apocalipse estava selado com quantos selos? 7, selos sobre selos, selos sobre selos, a importância da mensagem. E João olhou e falou assim: quem é digno de arrebentar esses selos para ler? Aleluia. Mas o anjo disse: aleluia, oh glória. E disse o que para ele, irmão? Não se entristeça, não se entristeça, não se entristeça, porque digno é o Cordeiro de abrir os seus selos, oh glória, aleluia. Irmãos, quem aqui são dignos de abrir os selos das mensagens de Deus? Aí, irmão, eu preciso andar muito rápido aqui. Isaías 52:7 vai dizer assim: conformosos são os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10:15 vai repetir. Hoje nós vivemos no mundo na guerra das narrativas. O que vale não é o fato, mas é a interpretação que se dão os fatos. Aqueles que anunciam a notícia. Nós temos a notícia que muda o mundo, irmão. Mas precisa-se de carteiros que levem a mensagem. Carteiros que sejam fiéis às mensagens que vêm do céu. Agora escute, categorias de mensagens. Gabriel era mensageiro de alta patente. Às vezes o próprio Senhor se apresenta como anjo. Existem mensageiros de confronto. O anjo que chegou para Balaão e falou assim: eu vim para te matar. Aqueles que chegaram para Ló e falaram assim: vaza fora dessa cidade porque ela será destruída, e não olha para trás. Existem os mensageiros do consolo. Um anjo consolou a Jesus. Existe a mensagem de esperança e existem mensageiros sem mensagem. Aimaai, segundo Samuel capítulo 18, ele falou assim: me deixa correr. Ele é filho de Zadok, sacerdote. Mas aí Joabe fala assim: meu filho, eu já mandei outro menino com a mensagem, não tem nada para você falar, deixa eu correr assim mesmo. São as pessoas que querem microfone, mas não tem uma mensagem para entregar. E aí fica de conversa fiada no altar. Tem que contar abobrinha, tem que contar continha de carochinha, tem que contar piada. Não sabe o que fala, quer achar cabelo em ovo. Por quê? São mensageiros sem mensagem. Porque para ter mensagem não é você que diz quando você prega. Você tem que ficar aos pés do dono da mensagem. Quando ele quiser descer a mensagem para a terra, você é o mensageiro que vai transmitir a mensagem que veio do céu para a terra. Por exemplo, canções. A maioria das canções que se cantam no Brasil, tradução. Sabe por quê? Porque os mensageiros das canções, eles não querem buscar, só querem copiar. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Tradução. Essa gratidão, que também está cantando, como é que é? Fernandinho. A maioria das músicas de Fernandinho é tudo tradução. Sabe quem são eles, irmãos? São repetidores de mensagens. As canções de hoje serão o padrão de comportamento da sociedade amanhã. A canção reflete uma visão sociológica e filosófica profunda sobre o poder da música como agente modelador de cultura, identidade e norma social. Aquilo que se canta hoje, irmãos, vai ser padrão amanhã na sociedade. Então, se você fica ouvindo funk, fica ouvindo essas porcarias de sertanejo aí, irmão, é isso que vai moldar a sociedade no futuro.
Músicas não apenas refletem o mundo atual, crenças, valores, emoções, mas também tem a capacidade de influenciar como as pessoas pensam e agem. Ela age como uma ferramenta de socialização que molda comportamento e identidade. Platão, em sua obra A República, já alertava que o governo deveria supervisionar as melodias permitidas, pois acreditava que a música moldava o caráter e os valores dos cidadãos. Traduções são apenas repetições de mensagens, mas existem aqueles que trazem mensagens para a terra em forma de canção. A minha pergunta: será que as mensagens que a plenitude recebe não mereciam ser musicalizadas? Ou vocês acham de onde saiu? Restitui, Deus de aliança, Deus de promessa. Da onde vocês acham que saiu isso? Tudo mensagem do pastor Marco Gregório, onde o ministério de louvor chegava 7 da manhã e ficava até meio-dia em consagração, orando todo santo dia, orando, lendo e sendo ministrado, orando e sendo ministrado, e daqui a pouco a música vinha, porque você bota para fora o que você está recebendo para dentro, você não dá aquilo que você não recebe. Quem são os profetas e pregadores? Profetas, vem o pessoal que vai tocar aqui, são quebradores de correntes e de cadeias. Essa gente são os artesãos que quebram correntes. Mensagens são para quebrar correntes, irmãos, são para romper cadeias, são destruidores de ignorância. Profundidade de mensagem não apaga fogo em igreja. O problema é que existe ou filósofos no meio da igreja. Quem são os filósofos? Só pensam, mas não fazem nada. Wagner foi fazer pós-graduação comigo, ficou desesperada. Por quê? Um monte de homem, muito inteligente, muito conhecimento, mas um bando de filósofos, que não realiza nada, que não faz nada. Em contrapartida, você tem um monte de gente cheia de fogo, de graça, de unção, com a profundidade desse tamanho, porque não estuda a Bíblia. Mas eu quero te dizer que Deus ainda procura mensageiros na terra. Ô, irmão, fala sério. Deus ainda procura mensageiros da terra, acendedores de lamparinas, derramadores de bálsamo, os que saram as feridas. Com o negócio de irmão, tem muito pregador, irmão, que não está estudando mais. Não ora. Porque bota no IA, eu quero uma mensagem sobre isso, e fala isso. Daqui a pouco tem uma mensagem pronta. Deus me livre de tal coisa, eu ainda estou naquela coisa, irmão. Vou dobrar o joelho e esperar o que Deus tem a falar com o seu povo. Quem são esses? Artesãos. Gente que é necessário em igreja hoje. E Deus vai achar essas pessoas dentro da plenitude. Deus vai achar essas pessoas dentro da plenitude. Corram, não apenas para contar problema. Corram não apenas para pegar conselho se o seu carro vai ser preto ou vermelho, mas corram para dizer o que Deus conversou com você nessa madrugada. Corram para relatar o que o Espírito falou com você, porque o céu ainda procura seu Samuel. O céu ainda procura, oh glória, o céu ainda procura os seus mensageiros. Vamos ficar de pé, irmão. O céu ainda procura. E que o Senhor nos ache hoje aqui neste lugar. Que o Senhor nos ache hoje aqui. Que o Senhor nos ache hoje aqui. Que Ele te encontre aí, irmão. Aleluia, disponível. Deus não fala quando eu quero, irmão. Mas eu preciso estar disponível para Ele. Essa mensagem você acha que eu recebi aonde? Como é que você acha que eu recebi essa mensagem? Estava 4 dias trancado no quarto, irmãos, em jejum e oração. Mentira, não foi assim não. Estava andando bem na ciclovia da cidade.
andando com fone no ouvido. E daqui a pouco a voz veio. Fala sobre isso. Moisés recebe a planta. E ele precisa de ferreiros e artesãos. Fala sobre isso. Eu comecei a chorar no meio da rua. E comecei a anotar no celular os detalhes. Falei assim, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. Deus ainda procura. Deus ainda procura essa gente para que Ele possa falar. E se você é dessa gente, levante sua mão. Toca aí, vaso. Levante a sua mão e faça a oração mais sincera. Fala que você quer ser essa obra, que você quer ser essa mão de obra. Você quer ser essa mão de obra excelente. Quando você estiver lá no seu consultório dentário, você vai ser instrumento de Deus. Quando você estiver, irmãos, no meio da política, você vai sarar a política. Quando você estiver no mercado financeiro, Deus vai te enriquecer para que você financie os projetos do reino de Deus. Oh glória, louvado é o nome de Jesus. Quando você estiver no sistema educacional, Deus vai te usar. Bendito é o nome do Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, nós recebemos a Tua palavra como ela é. E nos rendemos diante de Ti, Senhor. Pai amado, para te dizer, eis-nos aqui. Se Tu quer usar, Senhor Deus, fala conosco. Se o Senhor procura um vaso para encher, Senhor, eis-nos aqui nessa noite. Manifesta a Tua glória, a Tua graça, Teu poder, a Tua virtude, a Tua unção, a Tua excelência. Pai amado, seja sobre este povo, Espírito Santo. Adorna essa igreja, adorna Teus filhos, adorna Teus servos. Reparta, Senhor, o espírito da sabedoria e da revelação, Senhor. Pai amado, que muitos outros sejam multiplicados e alcançados pela graça que está sendo derramada. Faz assim, Senhor Deus, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Solte sua mão. Eu conto 3 e você aplauda o Senhor de acordo com você, como você recebe. Calma, eu falei quando eu contar 3. 1, 2, 3, aplauda na proporção na qual você recebe. Ferreiros, artesãos e carteiros.